pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que o odeiam. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom dia a todos vocês que acompanham agora o Sistema Canção Nova de Comunicação, os meus irmãos de Ministério de Música. Tamo junto, reza por nós aí agora, nesse momento. Ana Lúcia, todo o Ministério de Música Canção Nova, toda a equipe técnica da Canção Nova, agora, trabalhando para você que está aí nos acompanhando. Saiba disso. Aqui na Canção Nova, nós estamos em todos os momentos pensando em como levar a palavra de Deus para você, como continuar essa missão de anunciar o Evangelho. E por isso, graças a Deus, estamos cercados, eu sou testemunha disso, estamos cercados de pessoas incansáveis para trabalhar para a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, levando a palavra de Deus para você. Que a santidade na nossa vida, apresse o Senhor e Ele logo virá. Eu estava agora há pouco no Sorrindo para a Vida e já dei a dica para você no que nós iremos usar nessa manhã para meditar um pouquinho a palavra de Deus. Utilizaremos as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, né, a Bíblia. Eu estarei utilizando aqui o Catecismo da Igreja Católica, que para quem é cristão, né, é um livro imprescindível. Está aqui o Catecismo, eu tenho isso aqui, amarelinho. Você pode, se você ainda não tem, eu faço questão de indicar para você, para que você tenha. É uma dobradinha inseparável, Catecismo da Igreja Católica e a Palavra de Deus, tá bom? E eu estarei também usando um livro, não sei se você conhece esse escritor, Padre Jonas Abib, Monsenhor Jonas Abib. Aliás, Padre, sua bênção. Padre Jonas acompanha todos os movimentos de evangelização da Canção Nova, tudo que acontece, o Padre Jonas sempre acompanhando como um pai amoroso, acompanha os seus filhos. Então, Padre, estou usando o livro do Senhor. Agora, Meus Olhos Te Viram, aqui da editora Canção Nova, loja.cançãonova.com, e pelo telefone também, 12-3186-2600. Eu estarei usando um pouquinho também esse livro aqui para esclarecer a meditação da palavra de hoje. Beleza? Armas apresentadas. O texto que nós trabalharemos hoje está em Efésios, o capítulo 6, versículo do 13 ao... Eu vou ficar até o 17 só, tá? Do 13 ao 17. Que é a passagem do Novo Testamento que fala sobre a armadura de Deus, especificamente. Dentro dessa armadura, desse conjunto de armadura, nós vamos falar do escudo. Do escudo, aliás, é muito importante para os dias de hoje, tá bom? Porque, minha gente, é o seguinte, a gente, falando de armadura, a gente fala de batalha. É difícil desassociar uma coisa a outra. A gente veste uma armadura para entrar numa batalha. Falando de batalha, a gente fala também entre um lado e outro. São dois lados, né? E esses dois lados se conflitam. E aí existe a armadura e existe a guerra. E dentro de uma guerra, nem sempre vence aquele que é o mais forte, por incrível que pareça. E sim, vence aquele que tem a melhor tática. Certo? Claro que o número, a força, ajuda, mas aquele que tem a melhor tática de guerra é bem mais provável de que esse lado vença. E nessa batalha, que batalha é essa? É uma batalha em campo espiritual que nós travamos. Nós estamos falando de um âmbito de fé, né? Nós estamos dentro de uma esfera de vivência cristã, de busca de santidade. A nossa luta é contra o pecado, ou seja, a luta que nós travamos, a nossa guerra é entre o bem e o mal.
E essa batalha, claro, acontece também no âmbito físico, mas existem aquelas batalhas que acontecem no âmbito espiritual. Ou seja, nós estamos lutando, guerreando o tempo inteiro. E aí eu digo para você, toma muito cuidado. No início, antes mesmo de pegar a palavra, toma muito cuidado para você não perder tempo lutando contra o inimigo errado. Eu vou repetir. Cuidado para você não perder tempo lutando contra o inimigo errado. Eu não posso ter esse desprazer de perder as minhas forças, perder o meu empenho, perder o meu fôlego lutando contra o inimigo errado. E por isso a palavra de Deus vem nos colocar no prumo, para que a gente lute, gaste força, gaste tempo com o inimigo certo, para que a nossa luta seja mais assertiva. E Deus tem que entrar junto, porque nós lutando sozinhos, nós somos fracos, né? Então, Efésios capítulo 6, versículo 13. Acompanhe comigo o que está na palavra de Deus. Por isso, protegei-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau, e assim, empregando todos os meios, continueis firmes. Ficai, pois, de prontidão, tendo a verdade como cinturão, a justiça como couraça, e os pés calçados com o zelo em anunciar a boa nova da paz. Em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Enfim, ponde o capacete da salvação e empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E termina assim, o versículo 17. Eu vou me ater hoje, dentro desse conjunto que constitui a armadura, que aqui na palavra, no texto bíblico, diz do cinturão, diz da couraça, diz do zelo, né, em anunciar, os pés calçados de zelo, o escudo, o capacete e a espada. Eu quero ficar só no escudo. E o escudo, ele tem uma importância significativa, claro, todo o conjunto da armadura, mas o escudo, diz aqui o texto bíblico, em todas as circunstâncias, ou seja, o escudo é para todas as circunstâncias, todos os momentos. Se você fosse imaginar que por algum motivo você precisasse tirar uma parte da armadura, o escudo ia junto com você. Porque o escudo é para todos os momentos, em todas as circunstâncias. Todas, em circunstâncias de guerra, em circunstâncias de paz, em circunstâncias gerais, todas as circunstâncias, o escudo sempre, ou seja, esse escudo não pode sair de próximo de nós. Por quê? A palavra explica, porque esse escudo é o instrumento com o qual podereis apagar, presta atenção, apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Eu vou dizer uma coisa para você que talvez você não saiba. O inimigo de Deus, o encardido, como dizia o Padre Léo, diz na palavra de Deus que ele é como um leão que está ao nosso redor, que urge. Ele está esperando uma oportunidade, esperando um vacilo, para ele nos atacar. E a gente pode também utilizar dessa analogia. Imagina o inimigo distante de você, esperando uma brecha, esperando você abaixar o escudo para ele mandar aquela flecha de longe, sabe? De longe. Ele mira ali e solta a flecha, e essa flecha não é uma flecha qualquer, é uma flecha incendiada. Aliás, na palavra de Deus não fala da flecha, fala as flechas. São mais de uma. Flechas incendiadas do maligno. Incendiadas de quê? Incendiadas de ódio, de pecado, incendiadas de orgulho, incendiadas de, enfim, todos esses
pecados, essas coisas que estão, infelizmente, ao nosso redor, como tentação para nós. São as flechas incendiadas. O maligno está ali ao nosso redor, esperando uma brecha, esperando uma oportunidade. Só que é incrível o que Deus deu a nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. É impressionante o que Deus deu para nós, que é um negócio chamado livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, ele nos dota de vontades. E deixa eu dizer para você, escuta isso. O demônio imagina qual é a sua fraqueza, mas ele não pode interferir no inviolável dom do livre-arbítrio. Ou seja, o demônio não pode interferir na sua vontade. E para isso, nós precisamos fortalecer a nossa vontade com as virtudes. Dotados de virtudes, nós fortalecemos o nosso livre-arbítrio. E fortalecendo o nosso livre-arbítrio, nós vamos ter cada vez mais boas vontades, boas inclinações, boas atitudes, boas palavras. Esse escudo, ele é imprescindível. Nessa luta em que o demônio está ao nosso lado, querendo nos atingir, para influenciar as nossas atitudes, influenciar, veja, eu estou falando de influência, ele não pode fazer com que você haja do jeito dele, mas ele influencia as suas atitudes, influencia as suas vontades. Então, é como se o inimigo de Deus ficasse rodeando você para influenciar você ao mal. Só que nós precisamos ter as armas certas para o momento certo, e tem aquelas armas que a gente não pode nunca baixar. No caso, o escudo. E a gente tem que entender que escudo é esse. O que é o escudo? A palavra diz. Que escudo é esse? É o escudo da fé. Meu irmão, minha irmã, abra os seus ouvidos, porque eu vou falar algo muito sério para você. O seu escudo é a sua fé. E a sua fé, ela não pode arrefecer nem um segundo, porque o inimigo de Deus está rodeando para poder lançar aquela flecha e influenciar, acertar o nosso coração e influenciar as nossas vontades, influenciar as nossas atitudes, influenciar as suas palavras. Sabe aquela palavra errada, na hora errada, para a pessoa errada? Isso é uma influência do mal sobre as nossas vontades, porque deveria ser a palavra certa, na hora certa, com a pessoa certa. E porque a gente fica nessa luta interior, às vezes a gente consegue, sabe aquele momento que você, puxa vida, por que eu falei isso, cara? Por que eu fui lá? Não podia ter ido em outro lugar, por que eu fui? E fica se arrependendo com aquilo que já foi feito. Porque talvez a nossa ação estava sendo influenciada não pelas nossas vontades, não pelas nossas virtudes, mas sim, talvez, pela influência do mal que estava ao nosso redor. É aquela conversinha, né? Alguém te decepciona, aí vem aquele, e se fosse eu, eu não deixaria barato. E fica aquele mal te rodeando, né? Para colocar mais lenha na fogueira, para colocar mais, para colocar fogo, para ver o circo pegar fogo, né? Você já ouviu isso? Tem pessoas que são assim, gostam de ver o circo pegar fogo. Esse circo pegar fogo, sabe o que é? É aquela pessoa que fica de longe, mandando as flechas, direto nas nossas vontades, para influenciar as nossas atitudes. O mal está assim ao nosso redor, irmãos. E por isso a gente não pode baixar a guarda. A gente não pode abaixar o escudo. A nossa fé não pode arrefecer. Coloca a mão no seu coração. Já nesse início. E repete assim comigo. Meu Senhor e meu Deus, que a minha fé não vacile em nenhum segundo sequer na minha vida.
Eu vou repetir, você repete comigo. Meu Senhor e meu Deus, que a minha fé não vacile um segundo sequer na minha vida. Essa luta é muito séria, irmãos. Essa luta é muito séria. É o mal querendo influenciar nas minhas vontades, e influenciando nas minhas vontades, as minhas atitudes começam a seguir aquilo que eu não gostaria que fosse o real. E são as palavras do próprio São Paulo. Infelizmente, de vez em quando, na minha vida, na minha história, às vezes eu não faço o bem que eu quero, mas acaba fazendo o mal que eu não quero. É o mal que tenta influenciar as nossas vontades. Mas nós somos livres. Jesus já nos entregou, Deus já nos dotou de liberdade pelo livre-arbítrio, e Jesus na cruz já nos libertou do mal. Aleluia. Só que a nossa luta, ela é constante. É aquele presente que você tem na mão, mas você só vai abrir no Natal. Só vai abrir mais na frente. Filho pede, né? Filho pede presente, você vai lá, compra, só que deixa guardado. Eu vou deixar, né? Tá guardadinho ali, no dia do aniversário eu vou entregar, mas tá guardado, já é dele, já tá lá em casa, né? Nós já temos a liberdade. Só que a nossa luta é constante. E falando de escudo, para entender um pouco mais sobre escudo, primeiro eu vou explicar sobre o escudo, depois nós vamos falar um pouquinho sobre a fé, tá bom? Falando sobre o escudo, existe uma passagem bíblica que eu sou apaixonado e constantemente lá na minha casa, né? Os meus filhos gostam muito dessa passagem bíblica. Meu filho, Theo, então, meu Deus do céu, gosta muito dessa passagem. Que é a passagem em 1 Samuel, que fala da luta entre Davi e Golias. Ah, meu filho ama, gosta. Ah, papai, eu sou o Davi, pá, vai para cima, né? Muito legal, a gente brinca bastante lá em casa. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38, diz assim: Samuel revestiu Davi com a própria armadura, pôs-lhe na cabeça um capacete de bronze e o armou com uma couraça. Antes de lutar contra Davi, porque só vou passar por cima da história, só para você se localizar. Existia uma guerra entre o povo de Deus e os filisteus. E num dado momento dessa guerra, e era uma prática dos combates da antiguidade, ao invés de perder vários soldados de um exército, os dois lados colocavam os dois melhores lutadores de cada exército, os melhores guerreiros de cada exército, colocavam para lutar. Só os dois. E um dos dois que vencesse dava a vitória para o exército correspondente, né? Então, colocava os dois lá. Falava, em vez de morrer todo mundo, vamos deixar esses dois aqui se degladiarem, né? E aí nós vamos ver qual lado será vitorioso. Do lado dos filisteus, Golias, segundo a palavra de Deus, um gigante. E do lado do povo de Deus, ninguém se apresentou. Todo mundo ficou com medo do tamanho do homem. Todo mundo ficou com medo, ninguém quis lutar. E nessa ocasião, Davi, que já tinha sido ungido por Samuel, mas não foi para a guerra porque ele era ainda muito jovem, entra no exército do povo de Deus e quis conversar com Samuel, rei do povo judeu na época. Davi conversa com Samuel e Davi convence de que Deus dará força para ele vencer Golias. Saul olha para ele e fala, então tá bom, eu abençoo a sua batalha, eu autorizo você a ir lá para o campo de guerra, para o campo de batalha. Ninguém se apresentou, só aquele jovem rapaz. E aí Saul, numa tentativa de proteger Davi de alguma forma, quis colocar em Davi a sua armadura, que era grande, Davi era pequeno. E aí sim, agora só para você entender o contexto,
entra aqui o versículo 38. Saul revestiu Davi com a sua própria armadura, pôs-lhe na cabeça um capacete de bronze e o armou com a couraça. Davi cingiu a espada de Saul sobre a armadura e tentou caminhar armado, pois não estava acostumado. Imagina aquela armadurona, aquela espadona. Imagino, né? Daquele contexto de armadura, com certeza também tinha um escudo, né? O capacete, o cinto. Davi tentando andar com aquilo. Não conseguindo, Davi disse a Saul: assim não posso andar, não estou acostumado com isso. E tirou a armadura. Queridos, a armadura de Davi não era física, não era matéria. A armadura de Davi, a armadura que Davi estava já vestido, era a própria proteção do Altíssimo. Era a própria proteção do Altíssimo. Tanto que Davi diz a Golias, no momento da batalha, essas palavras, né, no versículo 45. Tu vens a mim com espada e lança e dardo, eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, que tu insultastes. O gigante não podia ficar de pé depois de uma dessa, né? Ou seja, Davi estava empunhado, estava revestido da graça, da vontade, da força de Deus. Essa era a armadura de Davi. E por isso eu posso dizer para você, o escudo, esse escudo é o próprio Deus querendo nos proteger. É o próprio Deus nos derramando a sua graça, a sua proteção, a sua força. Esse escudo é Deus nos protegendo através de um instrumento, querido. O instrumento da fé. Ou seja, quando em Efésios 6, o texto bíblico fala, empunhai o escudo da fé, significa o seguinte: através da fé, o escudo é Deus nos protegendo. Deus nos protege, Deus nos guarda, Deus nos derrama a sua graça e confere a nós uma força que não nos vem por conta própria. É impossível lutar contra o mal somente contando com a força do nosso intelecto. É impossível, querido. É impossível a gente lutar contra o mal, lutar contra o maligno, acreditando assim, só acreditando. Não, eu vou vencer, eu vou conseguir. Não, eu vou superar. Não, a gente não consegue fazer isso. Por quê? Porque o inimigo de Deus tem o incrível poder de influenciar, não é de interferir, de influenciar as nossas vontades. Como é que você luta contra um inimigo desse? A gente só luta contra o inimigo desse pote com a proteção de Deus, com a graça de Deus, com a força de Deus em nós. Porque aí, quando nós estamos fracos, Deus nos faz fortes. Por isso, assim como nesse texto bíblico, da luta de Davi contra o Golias, que está no Antigo Testamento, esse escudo não é um escudo físico. Esse escudo é a proteção de Deus em nós, através da fé. A fé te protege. A fé é Deus te protegendo. Não, peraí, Peter. Mas a fé é minha. Como é que a fé é Deus me protegendo? É por isso que a gente tem que ter em mãos o catecismo da Igreja Católica. Porque é o seguinte, existem coisas em nós, existem características em nós que sozinhos nós não teríamos. Só estão em nós porque existe Deus agindo em nós. Por exemplo, esse dom maravilhoso que é o dom da fé. A fé está em nós por graça de Deus. Não por acaso, a fé, ela está enquadrada num conjunto
de virtudes que existem dentro de nós, que são chamadas de virtudes teologais. O que são as virtudes teologais? Teo vem de Deus. Então, na verdade, são virtudes que estão em nós, mas não são bem nossas. São conferidas por Deus a nós. São conferidas a Deus, por Deus, pelas mãos de Deus. É conferido pelas mãos de Deus a nós. Deus nos concede a graça de ter a virtude da fé. Deus nos concede a graça de ter a virtude da fé. Sem a presença de Deus, nós não temos essa graça. É triste, mas nós não teríamos essa graça se não fosse o próprio Deus. E aqui no catecismo, o catecismo, claro, está cheio dessas expressões que nos falam, desse dogma maravilhoso, que é o dogma da Igreja Católica. Está cheio de expressões que falam sobre a fé. Aliás, no final do seu catecismo, não sei que catecismo você tem, mas lá no finalzinho, com certeza você vai ver o catecismo dividido em assuntos. E aí eu confiro, claro, eu estou pegando um trecho do catecismo que fala sobre a fé. Só que se você vai aqui atrás, pelo menos no meu catecismo, é dividido por assuntos, é maravilhoso. Repito, você tem que ter o catecismo da Igreja Católica na sua casa. Olha o que diz o catecismo sobre a fé. No 153. Quando São Pedro confessa a Jesus, que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus lhe declara que esta revelação não lhe veio da carne e do sangue, mas do Pai que está no céu. A fé, escute isso, é dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Para que se preste essa fé, exige-se a graça prévia e adjuvante de Deus e os auxílios internos do Espírito Santo que move o coração e converte a Deus. Abre os olhos da mente e dá a todos suavidade de consentir e crer na verdade. Cara, é linda a Igreja Católica, né? Que coisa linda que está escrito aqui. Vou repetir essa segunda parte. Para que se preste essa fé, exige-se a graça prévia e adjuvante de Deus e os auxílios, olha o auxílio que o Espírito Santo nos confere, são os auxílios internos, os auxílios lá de dentro, os auxílios que nos ajudam a fortalecer a nossa vontade, que move o coração e converte a fé, ou seja, é o Espírito Santo que move o coração, move os nossos sentimentos, move os nossos sentimentos, move o coração e o converte a Deus. O Espírito Santo converte o nosso coração a Deus. Coisa linda. Abre os olhos da mente, guarde isso, viu? Abre os olhos da mente e dá a todos suavidade no consentir e crer na vontade de Deus. Está difícil seguir a vontade de Deus, meu Deus do céu, o sofrimento medonho para fazer a vontade de Deus. Está faltando dentro de você Espírito Santo. Então, para fazer a vontade de Deus, nós precisamos do Espírito, porque o Espírito Santo dá suavidade no consentir, meu Pai do céu. O Espírito Santo me dá a capacidade de consentir, ou seja, de sentir a vontade de Deus dentro de mim e fazer essa vontade, a vontade de Deus, se transformar na minha vontade. Que coisa mais linda. Eu abro mão da minha vontade para que a minha vontade seja a vontade de Deus. Quem faz isso dentro de nós, gente? É o Espírito Santo. Sozinho a gente não consegue. E esse Espírito Santo também nos leva a crer na verdade. Pilatos, diante de Jesus, faz esse questionamento. Aliás, Jesus fala a Pilatos, quem ouve a verdade, escuta a minha voz. Pilatos responde para Jesus, e o que é a verdade? Pilatos não conseguia enxergar a verdade que estava na frente dele, que era o próprio Jesus. Mas o que faz a gente enxergar a verdade, gente? É o Espírito Santo.
O Espírito Santo nos faz enxergar a verdade. Então, essa fé, ela nos é conferida por Deus. E assim como São Pedro, como está escrito aqui no Catecismo, assim como São Pedro confessa que Jesus é o Cristo, e isso não foi revelado a Pedro por seres humanos, não foi revelado pela carne humana isso. Foi isso, essa graça foi conferida a Pedro pelo dom da fé. Pedro acreditou que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro confessa que Jesus é o Messias, o enviado, o prometido, aquele que estava as profecias todas, aqueles que os profetas do Antigo Testamento morreram por essa verdade. Virá aquele que nos libertará, virá aquele, o Messias, o prometido. Pedro reconheceu em Jesus o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Messias, e Pedro só se convenceu dessa verdade porque a Pedro foi conferida a graça da fé. Então, o que é a fé? A fé é acreditar naquilo que não se vê. Nesse caso, nós estamos acreditando que o nosso Deus está vivo, o nosso Deus é ativo, e a força de Deus age inclusive na matéria, age dentro de nós, age nos acontecimentos. É Deus agindo em tudo. A fé nos leva a ver Deus agindo em tudo. Com que olhos, irmãos? A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Para que se preste a fé, exige a graça prévia adjuvante de Deus e os auxílios internos do Espírito, que move e converte o nosso coração a Deus. E é através dos olhos espirituais que nós vemos isso. A fé nos abre uma visão mais profunda do que a visão carnal, que é uma visão espiritual dos fatos, das coisas, dos acontecimentos. Na fé, a inteligência e a vontade humanas cooperam com a graça divina. Isso dentro da fé. Crer é um ato da inteligência que assente a verdade divina, amando da vontade movida por Deus através da graça. Meu Deus, a gente tem que viver isso. A fé é uma atitude da inteligência. Vou explicar para você, tentar explicar. A fé é acreditar naquilo que não se vê. A gente acredita, por exemplo, no ar. Nós estamos respirando. Nós estamos respirando um ar rico, né, em oxigênio, que entra pelos pulmões, e chega a nossa corrente sanguínea, enfim, toda a parte biológica que é proveniente aí desse ingerir esse ar. O ar, né? Nós estamos... não só nós estamos sentindo o ar, mas como o nosso corpo está experimentando a existência desse ar. Porque se esse ar não existe, a gente morre. Certo? Mas esse ar, a gente não vê. Você não vê, mas você está vivo por causa dele. Então a gente tem noção de que esse ar existe, esse ar que a gente consegue ingerir, né? Claro, existe oxigênio, por exemplo, também na água, mas não está o oxigênio presente na água, que está no ar também, mas é diferente. A gente não consegue extrair o oxigênio direto da água, do líquido. A gente precisa ingerir esse oxigênio do ar. A gente consegue tirar o oxigênio do ar, mas da água a gente não consegue tirar. Isso é uma limitação biológica, né? Então, quando a gente cai na água e a gente não consegue tirar o oxigênio de lá de dentro, a gente começa a ficar afogado, né? A gente inala, tentando inalar o oxigênio, a gente ingere o líquido. E a gente fica afogado, a gente afoga se acontecer isso. A gente vai tentar puxar o ar, mas vem água, certo? E quem fez a experiência de quase morrer afogado, quando eu falo de ar, dá até uma falta de ar falando, né, de afogamento.
Quem já teve essa experiência, né? Eu já tive, quase eu afoguei, né, menino, né? Levado, tal. Aí a gente inala, né? A gente caiu dentro da água lá, não tem aquela destreza toda na natação. A gente passa umas dificuldades, né? Mas nós estamos vivos pela graça de Deus, graças a Deus, né? Ana Lúcia está rindo ali, né, Aninha? Imagina o Peter afogado, Aninha. Nossa Senhora. Mas graças a Deus deu tudo certo. Estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Mas para quem quase morreu afogado, e eu pergunto assim, né? Você acha que existe ar, meu amigo? Claro, eu quase morri com a falta dele. Certo? Então, às vezes, a gente vê, entre aspas, as evidências de que ele existe, mas a gente não vê ele fisicamente. Certo? Aí você fala bem assim para mim, Peter, mas peraí, a ciência mostra que existe tudo mais, existe uma explicação, eu não preciso necessariamente da fé para entender que o ar existe, só pelas evidências, tem a ciência explicando também. Claro, mas eu pergunto a você, você já fez alguma experiência científica para comprovar a existência do ar? Talvez não, talvez você não é dessa área científica. Então você acredita na ciência. Se você acredita na ciência, você está tendo fé, porque você não viu acontecendo. Você só viu as evidências ali escritas, os artigos científicos. Nós, os seres humanos, nós somos dotados de fé. Só nós, seres humanos, conseguimos acreditar naquilo que nós não vemos. Porém, essa nossa fé, que é de inteligência. É a nossa inteligência agindo. Essa fé de inteligência, sendo tocada pela graça divina, nos confere essa graça. Crer é um ato da inteligência que assente à vontade de Deus, ou seja, aceita a vontade de Deus, a vontade divina, amando da vontade movida por Deus através da graça. Que lindo. Deus tocando nesse ato de inteligência, de acreditar naquilo que nós não vemos, nos confere a graça de acreditar em Deus. A nossa fé tocada pela graça de Deus nos faz não somente acreditar naquilo que nós não vemos fisicamente, mas nos faz acreditar naquilo que existe num âmbito espiritual. Que coisa maravilhosa é a graça de Deus agindo em nós. E aí o Padre Jonas nos fala dessa visão espiritual. Esse dom de Deus, essa virtude sobrenatural infundida em nós por Deus. Nós estamos na quinta-feira de adoração. O nome desse livro aqui é Agora os Meus Olhos Te Viram. E como é que a gente exercita a nossa visão espiritual das coisas? Como é que a gente exercita a fé dentro de nós? Como é que a gente fortalece a fé dentro de nós? Escutem isso que o Padre Jonas diz nesse livro. A adoração é um lugar privilegiado para o encontro com Deus. Que lindo. Um Deus que nós não vemos fisicamente, mas que nós podemos sentir, e nós podemos muito mais do que sentir, nós podemos nos encontrar com Ele através da atitude da adoração, adorar a Deus. Na adoração a Deus, nós nos encontramos com Deus. Na atitude de orar, de adorar o Senhor, reconhecemos interiormente o lugar exclusivo que lhe pertence em nosso coração. Dirigimos-nos a Deus, reconhecemos a sua majestade e grandeza e nossa total dependência dele como criaturas. Que lindo! Para acreditar em Deus, nós precisamos de Deus. Sem Deus, nós não conseguimos acreditar em Deus. Por isso, nós precisamos nos encher de Deus. Ter fé na existência do Senhor. Essa fé, esse acreditar em Deus, esse assumir que Deus existe, Deus está presente nos fatos, nos acontecimentos, dentro de mim, fora de mim, no ontem, no hoje, no amanhã. Deus, esse Deus que é atemporal. Interessante dizer que nós vivemos num tempo cronológico. E por isso a palavra grega cronos vem de cronologia. Significa, né? Nós estamos aqui 1 hora, 2 horas, eu já estou pegando aqui mais de 30 minutos. Enfim, tempo cronológico. Deus não está nesse tempo cronológico. Deus está em um outro tempo, que é chamado tempo da graça. E esse tempo da graça se chama kairos, que também é do grego.
Por isso nós temos aqui na Canção Nova o Kairos, né? Que é o Kairos aportuguesado, né? O Kairos, é o tempo da graça. Nós estamos no tempo cronológico, Deus está por cima do tempo. Então não é que Deus viaja no tempo, vai para trás, vai para frente. Não, Deus está por cima do tempo. Mas aí seria outra pregação, não vou falar sobre isso agora. Que a gente ia para o outro lado. Dirigimos-nos a Deus, reconhecemos a sua majestade e grandeza e a nossa total dependência dele. Na atitude de adorar, nós fortalecemos a nossa fé. Fé esta que é o escudo. Escudo contra quê, queridos? Versículo 16. Contra as flechas incendiadas do maligno. Estamos num combate. Estamos numa luta. E hoje em dia, e aí eu quero voltar àquilo que eu estava falando no início, tudo isso aqui foi para te explicar o seguinte: nós não podemos nesse combate lutar contra os inimigos errados. Irmãos, nós que estamos aqui da Canção Nova, você que nos acompanha em casa, você vai perceber uma coisa na humanidade nos dias de hoje. Já está e será cada vez mais difícil convencer, através das forças das palavras, convencer as pessoas sobre a verdade. Porque existe uma tática do mal que não é fazer cair em descrédito a verdade. Porque a verdade é a verdade. A verdade é o Cristo. E essa verdade é irrefutável. A verdade, ela é a nossa verdade, a nossa fé nos confere essa graça. A nossa verdade é uma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A nossa verdade é uma pessoa. O Cristo, o Filho de Deus vivo, assim como o professor São Pedro. Então a verdade, ela é irrefutável. Então qual que é a tática do mal com relação à verdade? É encher o mundo de mentiras. Quanto mais pessoas acreditando da mentira, a verdade, que é imutável, ela fica cada vez mais isolada, como se invertesse de lado. Ah, mas muita gente conhece a mentira muito mais que a verdade. Mas isso não faz da mentira verdade. Muitas pessoas conhecerem a mentira não tornam a mentira verdade. Mas vai acontecer isso cada vez mais. Essa inversão, não por argumento, mas por quantidade de votos. A mentira vai ser cada vez mais falada. A mentira vai ser cada vez mais proclamada. Eu nem preciso dizer da atualidade aí o que está acontecendo, que você está percebendo. A mentira está rondando a gente para tudo quanto é lado. Eu não vou entrar também nesse mérito. Mas a mentira está cada vez mais difundida. Para quê, gente? Para nos confundir com relação à verdade. Nos enchemos cada vez mais de mentiras e ficamos cada vez mais em dúvida se a verdade é realmente verdade. Mas querido e querida, nossa verdade é uma pessoa. A nossa verdade, aquilo que nós morremos, a capacidade que nós temos de morrer, por exemplo, por uma verdade, é porque nós acreditamos no Cristo, porque Cristo é a verdade. Em Cristo se resume as leis e os profetas. Tudo que nós vivemos até hoje se resume no Cristo. O Cristo que veio nos salvar, que morreu por nós, Ele é a verdade. E só conseguimos acreditar nesse Cristo, no Cristo, Filho de Deus vivo, através da graça, da virtude teologal, da fé. Então, irmãos e irmãs, vamos parar de brigar um contra os outros. O que nós precisamos, na verdade, então, lutando do jeito certo, é proclamar cada vez mais, lutar cada vez mais, para que muitos tenham um encontro pessoal com Cristo, que é a verdade.
Um encontro pessoal que mude a nossa forma de pensar, mude nosso coração, mude nossa vida. Meu Deus, como eu mudei depois que eu encontrei com Jesus. O Peter era uma pessoa antes de ter uma experiência pessoal. Eu não estou falando de ir na igreja, tá, gente? Não estou falando só isso. Eu estou falando de ter um encontro pessoal. Talvez, tá? Não estou criticando, nada disso, pelo amor de Deus, não é isso. Mas talvez até um sacerdote. Já estudou, já fez teologia, filosofia, está lá, né, no trabalho apostólico, já tem o sacramento do sacerdócio, mas ainda precisa ter um encontro pessoal com Jesus, e aliás, esse encontro pessoal com Jesus se renova. Porque nós precisamos constantemente voltar a estar no prumo certo da vontade de Deus. Isso é conversão constante. E para voltar ao prumo, voltar ao ponto certo, é legal, né, que tem eu tenho uma trena lá na minha casa, que de vez em quando eu gosto de serrar umas madeiras, fazer uns negócios lá em casa, né? Tem, numa trena lá, tem um nívelzinho, que é um negocinho pequenininho assim, um recipientezinho bem fininho assim, de água, e tem uma bolinha de ar lá dentro. E aí você nivela aquele dutozinho cheio de água. Aí você tem que deixar aquela bolinha de ar bem no meio. E aquele meio, aquela retidão correta, né? Cheio de física, é bonito, né? A inteligência humana é coisa maravilhosa. Aí você deixa aquele negocinho certinho, você encontra um prumo do negócio, você fica certinho assim, né? Certinho, encontra o prumo. Aí você continua fazendo o que você está fazendo bem retinho, porque você está sendo auxiliado por um instrumento. Nós precisamos sempre voltar para estar no prumo, na retidão da vida com Deus, constantemente. Nós precisamos estar voltando. E esse voltar para o prumo, voltar para a retidão, voltar para o caminho certo, é inevitável. A gente precisa constantemente ter um encontro pessoal com Jesus. Porque aí, nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, por conta do pecado, o que o pecado faz? Ele vai desfigurando essa imagem e nos encontrando com a pessoa de Cristo. E aí o diácono Nelsinho corria junto com a nossa querida Ana Lúcia. Que letra maravilhosa. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o filho da rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Ele conseguiu colocar isso na música, que coisa mais linda. Jesus é o rosto divino do homem, o rosto humano de Deus. Nos encontrando com Jesus, nós vamos nos afeiçoando com a santidade de Deus, com o próprio Deus. Nós precisamos nos aperfeiçoar no encontro pessoal com Jesus. Por quê, queridos? Apresentar uma verdade a alguém só é possível quando essa pessoa tem uma experiência com a verdade. Não dá, em muitos casos, em você convencer a pessoa sobre uma coisa se ela não tem a experiência ainda com a verdade. É como se a própria verdade nos abrisse para a verdade. Eu estou pedindo uma graça ao Senhor agora. Que nós lutemos contra os inimigos certos. Existe uma cultura, a cultura da perda de tempo, que é a incrível capacidade que o ser humano está adquirindo de ficar perdendo tempo, ficar fazendo coisas que não têm fundamento, não tem crescimento, não tem fundamento nenhum. A pessoa não cresce, a pessoa não aprende, a pessoa não experimenta nada, ela perde tempo. Nós estamos perdendo tempo com aquilo que não nos constrói. E deixa eu dizer, com todo respeito a você e tudo mais, aquilo que você vive, talvez é um equipamento que você precise. Eu não estou falando para você não usar. Claro que nós precisamos usar, mas meu Deus do céu, nós estamos perdendo tempo no celular, nas mídias sociais. Estamos perdendo tempo, perdendo oportunidades, perdendo tempo de adorar, perdendo tempo naquela série. Não é ruim, gente, mas nós perdemos tempo demais com isso. Eu estou pedindo a graça para que você não perca tempo nas lutas erradas com as coisas erradas, não. Eu estou pedindo para Deus agora a graça de você lutar contra os inimigos corretos. Chega de brigar entre nós. A gente precisa apresentar a verdade para o mundo.
E essa verdade que é uma pessoa, que é o Cristo, nós acreditamos através da fé, que é um dom dado por Deus, uma virtude teologal. E eu estou pedindo agora, que nesse dia de hoje, nessa luta que nós travamos, interna e externamente, que você tenha essa graça de ser fortalecido na fé, que Deus fortaleça a sua fé, que você tenha esse encontro pessoal com Jesus, que te dê essa graça de ter como um escudo a crença no Deus vivo, agindo em mim, nas coisas, nos acontecimentos, na história. Senhor, nos dá essa graça. Eu estou pedindo isso hoje. Nos confere a graça, Senhor, de menos conflitos e mais evangelização. Como? Que evangelização? A evangelização do querigma, a igreja é tão sábia. É acreditar no Senhor que veio morrer pelos nossos pecados. Eu não sei você, eu não sei que nível de pecador que você acha que você é. Mas eu quero, diante de muitos que acompanham agora a TV Canção Nova, inevitável, quando eu penso em Deus, na graça que Deus me confere, meu Deus, quanto pecado ainda existe dentro de mim. E Deus precisa, e eu preciso, ir me convertendo todos os dias, e Deus vai me ajudando a me converter todos os dias, me ajudando a me encontrar com Ele todos os dias, para que na fé, tendo a verdade dentro de mim, eu lute contra o inimigo correto, e que essa fé seja um escudo contra as flechas incendiadas do maligno, nas minhas vontades, no meu livre-arbítrio. Eu sou livre. E é o escudo da fé que me confere esse direito, que guarda esse direito que eu tenho, que você tem, que foi conferido por Deus a nós. A fé guarda o seu direito de ser livre. E por isso nós entendemos aquela parte nas Escrituras que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É denso o conteúdo como um todo. Até peço que você depois, com calma, nós temos aí o auxílio dos meios que a Canção Nova hoje utiliza, no YouTube, enfim, em outros lugares, que você ouça de novo tudo isso que foi dito, mas o principal está agora no final. Nós precisamos ter e proporcionar um encontro pessoal com Jesus. Essa é a verdadeira luta que nós precisamos nos empenhar. Todo o resto é adereço dessa luta principal, que é promover e levar um encontro pessoal com Jesus. Por isso, obrigado, Senhor, porque a Canção Nova é um lugar privilegiado. Eu queria, num breve instante aí, já entrando nesse momento de oração, os nossos câmeras, meus irmãos, mostra esse lugar aqui. Nós estamos no santuário, Pai das Misericórdias. Pode mostrar os bancos vazios. Esse lugar aqui tem as nossas colaboradoras ali atrás, né, limpando o lugar. Até Deus seja louvado pela vida de vocês. A gente continua preparando esse lugar aqui para quando você chegar. Porque aqui muitas pessoas se encontraram com Deus. Aqui muitas pessoas derramaram suas lágrimas. E quando eu falo aqui, não estou falando só no santuário. Eu estou falando na Canção Nova como um todo. Aqui na chácara, nós ainda estamos continuando essa obra. Nós estamos, por exemplo, recapando aqui o asfalto que tem na entrada. Para quando você chegar aqui, você ser bem recebido. Esse lugar ainda continua sendo preparado para quando você chegar, sabe por quê? Porque aqui muitas pessoas, e muitos ainda terão a graça de um encontro pessoal com Jesus Cristo. Não se esqueça, o restante
é adereço. Quando a gente consegue conversar sobre determinados assuntos, claro, é um presente. A gente vai se determinar a isso, vamos continuar fazendo isso, mas o principal, a nossa missão principal, a nossa luta principal, a gente precisa ter claro na nossa mente. Porque se a gente não sabe quanto tempo de vida a gente tem, se a gente tiver 1 ano de vida, 2 anos de vida, a gente tem que se empenhar na batalha certa. E a batalha certa é essa: proporcionar e viver constantemente uma experiência pessoal com Jesus. Porque a nossa verdade é uma pessoa. E nós só podemos acreditar nisso quando nós temos fé. E a fé é o nosso escudo contra as flechas incendiadas do maligno. Obrigado, Senhor. Bendito seja. Que nessa adoração nós possamos ter esse presente, como o Padre Jonas diz aqui. Na adoração temos a graça, vamos ter a graça, eu acredito nisso, estou proclamando isso. Na adoração teremos a graça de ver o Senhor que é a nossa verdade. Muito obrigado, Senhor.